Primeiro, eu quero agradecer muito o Rodrigo Bertocelli por ter aceitado o nosso convite e também a Carol Passos, que nos apresentou o Rodrigo, né? Ela partiu dela ir para o lançamento do livro do Rodrigo, e aí eu comecei a pesquisar sobre o Rodrigo, estou lendo o livro do Rodrigo e estou gostando muito. Depois eu compartilho os dados do livro aqui com vocês. Mas eu vou apresentar para vocês o Rodrigo. Rodrigo, o nome dele é Rodrigo de Pinho Bertocelli. Ele é mestre em Direito Público pela FGV, graduado e especialista em Direito Processual Civil pelo Mackenzie e pós-graduado em Contratos Empresariais pela GVLO, né? Atualmente ele é secretário da Comissão de Infraestrutura, Logística e Desenvolvimento Sustentável da OAB São Paulo. Foi idealizador e presidiu o Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial, né? E foi secretário de coordenação de saneamento do Conselho Federal da OAB, além de muitas outras experiências que eu vi lá no LinkedIn, né? Ele me parece bastante jovem e bastante experiente. Então, eu quero deixar a palavra com o Rodrigo. Muito bem-vindo, Rodrigo, e novamente agradeço muito você ter aceito o nosso convite aqui. E tenho certeza que você, só pela parte do seu livro que eu já li, eu sei que você tem muito a compartilhar aqui conosco hoje. Obrigada, Rodrigo. Seja muito bem-vindo. Vou deixar a palavra com você e a gente vai reunir as dúvidas. Quem tiver dúvida ao longo da palestra, vou pedir que coloquem no chat. E no final da palestra do Rodrigo, a gente tira as dúvidas, né? A gente abre um bate-papo aí para tirar as dúvidas. Seja bem-vindo, Rodrigo. Está com você agora. Rosemara, muito bom dia a todos e a todas. Eu que agradeço a oportunidade, faço também o meu registro, o meu agradecimento para Carol Passos, que nos conectou. Para mim é uma imensa alegria. O que eu proponho nos próximos minutos é um voo panorâmico sobre o que está acontecendo, no saneamento em termos gerais, destrinchar, buscar a racionalidade do que está nos jornais, no debate político e também jurídico, sobre o saneamento e os desafios à universalização. Eu vou compartilhar minha tela, eu já conversei aí bastante com o Vitor, a quem eu agradeço aí todo o suporte. Caso o Vitor tenha algum problema aí, por favor, me avise aí. Mas acho que está tudo certinho, está com a tela cheia, né? Sim, Legal. Rodrigo, está ótimo aqui. Bacana. E nesse nosso voo panorâmico que a gente vai decolar agora, dois decretos, enfim, foram editados recentemente pelo governo federal e na última semana foram questionados, foram objetos de questionamentos pelo parlamento, pela Câmara, num debate político, numa disputa entre o Congresso, a Câmara Federal e o Executivo, o decreto 11.466 e o decreto 11.467, e, portanto, nesse nosso voo panorâmico, eu vou tentar compartilhar com vocês o que está por trás também desse debate político. Não é novidade para nenhum de nós que a situação do saneamento é medieval. 16,3% dos brasileiros ainda não têm acesso à água potável, quase 100 milhões de brasileiros, quase metade dos brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto. Um outro número também é surreal, teratológico, metade da água para chegar do ponto A para o ponto B é perdida, e perdida por perdas técnicas, furtos, a depender da região do Brasil, isso chega a 70%. Isso é falta de investimento. E no setor de resíduos sólidos não é diferente. 46% dos resíduos gerados nacionalmente
passam por tratamento. Grande parte, portanto, vai para lixão. Lixão não é aterro sanitário, não é obra de engenharia, é crime ambiental, é um impacto ambiental, social, e, enfim, nós estamos também muito distantes, assim como água, esgoto, de um serviço público digno para a população. E a necessidade de investimentos é gigante. Para que nós cheguemos à universalização, e aqui um destaque, embora tecnicamente saneamento básico ou saneamento ambiental é um gênero do qual água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana são espécies, na prática são serviços com naturezas técnicas muito diferentes. Drenagem é obra, não tem uma tarifa para ser cobrada, está dentro do custeio da administração pública, integra os impostos. Resíduos sólidos é logística, é caminhão na rua recolhendo lixo, há a possibilidade da cobrança de tarifa. O novo marco regulatório, a Lei 14.026, deixa isso expresso, que os serviços de resíduos podem ser cobrados tanto por taxa ou tarifa, e os serviços de água e esgoto têm uma natureza mais de investimento em infraestrutura, é mais CAPEX, a operação, o OPEX, não representa tanto no valor total de investimento quanto são as obras, ao passo que resíduos, ao contrário, a operação importa mais no preço total. Por isso, enfim, quando nós falamos em investimento aqui é só água e esgoto, e mesmo assim os números são maiúsculos, 750 bilhões para universalizar esses serviços até 2033, foi quando o novo marco, a Lei 14.026, estabeleceu como meta. Vejam, para que nós possamos atingir essa meta, é necessário investir 62,7 bilhões ano, e isso significa 4 vezes do que o Brasil tem investido na média nesses serviços, e a falta de investimento decorre, sobretudo, da falta de poder de investimento, de orçamento público, uma vez que o titular desses serviços são os municípios. Dos 5.500 e poucos municípios, são poucos que detêm essa capacidade de custeio, de investimento, e a União, os estados, também têm as suas deficiências. Mesmo com o novo marco, e a gente vai falar sobre isso, com a entrada da iniciativa privada, um ano áureo, com o leilão da SEDAI, que foi o maior projeto de infraestrutura do ano, que só a SEDAI, no Rio de Janeiro, atraiu 40 bilhões de investimento. Só nesse ano nós nos aproximamos da meta de 62,7 anos. O que eu quero dizer é que, enfim, nós não vamos atingir a meta até 2033, porque nós não temos mais tração, enfim, e seriam necessários projetos num pipeline que, ainda que nós tenhamos esse pipeline, nós vamos falar sobre isso, enfim, não vai dar. Seriam necessários mais projetos de qualidade e uma capacidade maior de investimento, seja público como investimento privado. O que, antes de falar do que está acontecendo no jornal, antes de destrinchar, desnudar as notícias políticas e, a partir daí, formar uma opinião isenta, crítica, científica, vale registrar o que aconteceu, enfim, há 3 anos atrás, com a Lei 14.026, também conhecida como Novo Marco do Saneamento. Em primeiro lugar, estabeleceu, enfim, trouxe como premissa, como target, como alvo,
a universalização, assumir o Estado brasileiro, que a nossa situação é medieval, estamos há 100 anos atrasados de países próximos ao nosso. Não sei se vocês acompanharam, mas foi veiculado na imprensa no período da Copa, a fonte foi a ABCOM, a Associação Brasileira dos Concessionários Privados de Saneamento. Brasil jogou com a Croácia. Então, antes do placar Brasil e Croácia, qual era o ranking no saneamento entre Brasil e Croácia? Enfim, e o Brasil, enfim, apanhava feio de países, enfim, que a gente achava, pelo menos futebolisticamente, que nós éramos muito superiores. Mas, enfim, a premissa foi que a gente busque universalizar até 2033 e com raras exceções dispostas na lei para municípios que motivem, demonstrem que não têm capacidade econômico-financeira para atingir a meta, que o façam até 2040, excepcionalmente. Para que isso aconteça, para atrair investimentos públicos ou privados, e proporcionar para esses investimentos escala, foi pensado como premissa a regionalização. A gente vai ver as formas de regionalização na sequência, mas o objetivo econômico-financeiro é criar blocos, atrair municípios superavitários e deficitários no mesmo bloco, com subsídios cruzados. Então, imaginemos aqui em São Paulo, evidentemente, a capital é superavitária, mas tem municípios mais pobres. Então, enfim, um município compensa o outro. Imaginemos agora um projeto que aconteceu recentemente, que foi o Amapá, o primeiro projeto regionalizado no norte, 16 municípios. Macapá, enfim, superavitária, capital, mas um município no interior do Amapá, imaginem as senhoras e senhores, dificilmente um investidor público ou privado teria interesse em investir num município isolado no interior do Amapá, no mais distante rincão da floresta amazônica. Só fez sentido economicamente à medida que se criou um bloco com os 16 municípios, e assim um investidor privado, equatorial, foi lá, enfim, arrematou e está investindo no Estado. Então, essa foi a lógica por trás da lei e também, enfim, facilitar o planejamento entre os titulares, garantir segurança hídrica, enfim, tem outras racionalidades, mas a principal, sem dúvida, foi uma racionalidade econômica para atrair investimentos. E para que essa lei tivesse força, e força diante de um ente que é o titular, que é um outro ente de quem editou a lei. Enfim, a lei é federal, mas quem detém o serviço público de saneamento lato sensu, né, resíduos sólidos e drenagem, é o município, é o prefeito que tem a caneta. Então, para que ele cumpra, obedeça à lei federal, a lei dispôs de um soft power, enfim, de uma condicionante, que foi, olha, se você, município, se você, titular do serviço público, não se regionalizar, você não receberá incentivos, funding, recurso da União. Em outras palavras, o BNDES, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Nordeste, enfim, outros bancos de fomentos regionais não lhes apoiarão. Essa foi a condicionante. Então, municípios que deleguem para a iniciativa privada concessões isoladas, e é possível, evidentemente, municípios que tenham orçamento para manterem as suas autarquias, seus serviços autônomos de água e esgoto, departamentos autônomos de água e esgoto, é possível? Claro que é, mas, pela lógica, por enquanto, deverão buscar recursos próprios.
e esse é o debate por trás também desses decretos que logo, logo a gente vai falar sobre eles. Outra premissa, duas principais. A primeira eu falei que foi a regionalização para que nós tivéssemos ou tenhamos essa escala. A segunda, para atrair investimentos, para atrair esses 750 bilhões de reais, o governo pensou na competição como eixo central do novo marco regulatório. Ou seja, companhias estaduais que detêm o market share, que detêm cerca de 70% da prestação de serviços, 6%, 8% estão na mão dos privados, o restante diretamente com os municípios por meio das suas autarquias, a maior parte por conta das suas estaduais. Claro, nós temos Sabesp, Copasa, Sanepar, com capacidade de investimento, mas temos outras no norte, no nordeste, com pouca capacidade de investimento, para equalizar a ideia, a racionalidade por trás do novo marco, sem juízo de valor por enquanto, depois nós avaliaremos isso de forma crítica, mas foi estabelecer a competição. Então, se a Sabesp quiser competir num projeto, ela tem que participar de uma licitação pública. A Sabesp, semanas antes da edição do novo marco, conquistou em Diadema, aqui pertinho de São Paulo, um grande contrato para destinação de resíduos sólidos. Ora, como o Diadema é um ente da administração pública e a Sabesp é uma companhia estatal que integra um outro ente da administração pública, havia a figura dos contratos de programa. Contratos de programa, como há uma colaboração interfederativa, haveria espécie de dispensa de licitação. Não haveria necessidade de concorrência. Então, a Sabesp conquistou esse contrato de resíduos, como conquistou de água e esgoto em São Paulo e em outras cidades, sem a necessidade de concorrer diante da nova lei, e há uma exceção nesse decreto que está sendo questionado no parlamento, agora o Senado vai discutir sobre ele, a gente vai falar sobre a capa dos jornais, o novo marco disse, não, Sabesp, Copasa, Embasa, enfim, vocês não podem mais conquistarem os contratos sem concorrência pública. Se vocês quiserem conquistar um contrato de um ente municipal, que é o titular dos serviços, vocês devem participar de licitação. Então, portanto, o novo marco estabeleceu a obrigatoriedade de concorrência pública. E dois outros pontos importantes do novo marco, para que nós atinjamos aí o voo de cruzeiro, foi a necessidade dos entes públicos demonstrarem capacidade econômico-financeira de prestarem os serviços e de cumprirem as metas de investimento até 2033. Então, município, você tem condições de universalizar os seus serviços até 2033? Ah, ente regulador, eu tenho. Então, tá bom. Então, continua aí com o seu contrato de concessão ou com o seu DAI, com o seu SAI, tal como você vem atuando. Ah, eu não tenho como atingir as metas. Então, gestor público, tome uma providência. Ou se regionalize para captar recursos, ou delegue para a iniciativa privada, ou delegue para uma companhia estadual que comprove, por sua vez, a sua capacidade de investimento, e essa companhia estadual, ou ela vai ter um modelo de capitalização, buscar investidores, ou vai ser privatizada, como foi a Corsan, ou vai buscar o modelo de parcerias público-privadas, como a CAGES no Ceará o fez, como a Sanepar tem um edital agora em junho, vai ser publicado, de uma grande
parceria público-privada, será a maior do ano. Enfim, demonstre que você vai atingir a meta. Esse foi o pragmatismo da lei. Inclusive, esse é um ponto que foi flexibilizado nesses novos decretos. Flexibilidade essa, objeto de debate político e jurídico. E, por último, uma última novidade importante, para proporcionar segurança, para atrair investimentos, para proporcionar previsibilidade, era necessária uma uniformidade regulatória, uma vez que cada município é titular do serviço, e são 5.500 e pouco, a rigor é possível 5.500 agências reguladoras. Nós criamos no setor de saneamento uma esquizofrenia regulatória, uma jabuticaba. Primeiro que a autonomia municipal, esse ente município com personalidade jurídica, só existe no Brasil, ponto 1. Segundo, a titularidade do serviço de saneamento básico só do município também só existe no Brasil, e se nós compararmos com outros ativos de infraestrutura, a energia elétrica ela é regulada pela União, telecomunicações pela União, petróleo pela União, ferrovias pela União. Male-male é um ente só regulando a prestação dos serviços. Aqui, cada município faz de uma forma, e isso traz dúvidas, traz incertezas, e isso afasta investimentos. Para não ferir constitucionalmente esse direito que os municípios têm, se interpretou dessa forma que o município é o titular do serviço, a ANA, Agência Nacional de Águas, e hoje de Saneamento Básico, ela não poderia diretamente regular os serviços de um município. Então, o que a lei estabeleceu? Que a ANA vai estabelecer diretrizes regulatórias, princípios regulatórios, e as agências municipais, intermunicipais ou estaduais vão seguir essas diretrizes. Mas, Rodrigo, e se o meu município não seguir uma diretriz regulatória da ANA? É a mesma lógica da regionalização. Você perde recurso da União. Então, a União, que tem o bolso mais fundo dos entes da federação, condicionou as regras dela, ela é a dona da bola do jogo, a cumprir as regras dela, senão não tem dinheiro. Então, a ANA, enfim, está ainda engatinhando nesses 3 anos, foram poucas as diretrizes ainda. A primeira foi na área, inclusive, de resíduos sólidos, mas, enfim, esse foi o propósito de empoderar a ANA para trazer mais previsibilidade regulatória. Em termos centrais, a regulação, portanto, proporciona ganhos de escala, proporciona maior viabilidade técnica, ambiental, social, econômico-financeira e uniformidade na regulação. Imaginemos os 16 municípios do Amapá, que eu lhes compartilhei, são 16 municípios regulados com a mesma agência, pela mesma agência, com o mesmo planejamento para os 16 municípios. Isso tende, claro, há exceções, mas tende a facilitar mais investimentos e, portanto, a universalização desses serviços. Essa regionalização ela será instrumentalizada por diferentes formas, 2, sobretudo, de forma, primeira, compulsória, quando o Estado manda, e a mais comum é a forma de região metropolitana. Certamente
vocês conhecem, aglomeração urbana ou micro-regiões. O Estado cria, por meio de uma lei complementar, e estabelece, claro que é uma lógica ambiental, geográfica, enfim, técnica, que os municípios devem integrar essa região metropolitana, e o Supremo recentemente já se manifestou a respeito. O município tem que aceitar, ele presta continência, ele não pode reclamar, ele tem o direito de exercer os seus direitos políticos numa governança interfederativa. Em outras palavras, o Estado não pode mandar sozinho numa região metropolitana, micro-região. É como uma empresa, é como uma associação. Há direitos políticos, mas que ele tem que participar, se fizer sentido, evidentemente, a região metropolitana, o município tem que participar dessa região metropolitana ou micro-região ou aglomeração urbana. A diferença para a RID, Região Integrada de Desenvolvimento, é só que os municípios integram estados da federação diferentes. É lá o caso de Petrolina, Juazeiro, um está na Bahia, outro está em Pernambuco. Portanto, é mais comum o exemplo das regiões metropolitanas. Obrigatória, compulsória. Já nas unidades regionais de saneamento, e essa é a novidade, não existia essa figura, ela passou a existir depois do novo marco. O Estado cria a forma, o Estado cria a lei, por meio de uma lei ordinária, uma unidade regional de saneamento, mas os municípios voluntariamente aderem ou não a essa unidade regional de saneamento. A primeira unidade regional de saneamento, aliás, enfim, esse voo panorâmico, a Rosemara muito bem me apresentou aí, agradeço, e mais do que uma experiência da academia, eu queria compartilhar com vocês a experiência da infantaria. Eu fui diretor de uma multinacional em saneamento e tem a lente do investidor olhando esses riscos. E há 5 anos eu mudei de lado, sou consultor, e além dos privados eu assessoro o público, o que me traz um sabor e uma imparcialidade técnica para mim importante. E eu participei talvez dos maiores projetos hoje de saneamento do país. Então, o primeiro foi em Alagoas, eu fui assessor do BNDES nos 3 primeiros blocos. O primeiro foi a região metropolitana de Maceió, e depois os outros 2 blocos foi as 2 primeiras unidades regionais de saneamento no interior de Alagoas. E o desafio das unidades regionais de saneamento, uma vez que a adesão ela é voluntária, é que os prefeitos eles buscam, enfim, as outorgas. Onde que eu ganho nisso para aderir a um invólucro estatal? Então, enfim, por trás desses arranjos jurídicos, normativos, enfim, tem muita água política passando debaixo dessa ponte. O que eu quero dizer com isso? Em resumo, enfim, pragmático. Enquanto a adesão compulsória é mais fácil de modelar, na adesão voluntária há interesses políticos e muito mais difícil. E, por último, só para ilustrar o quadro, os blocos de referência, eles acontecerão, ainda não existem, quando os estados, depois que, se não fizerem, se não criarem esses blocos, essas unidades regionais, a União poderá fazer em nome dos estados, para que essa regionalização saia do papel. Só que, enfim, nós estamos começando um imbróglio, uma guerra política, e agora, enfim, entrando na capa dos jornais, porque os prefeitos não querem perder poder para os governadores. E está todo mundo aí levando isso para a justiça.
para o Supremo Tribunal Federal. E eu lhes disse, enfim, que eu atuo para o governo, atuo também na Paraíba, para o governo, e lá na Paraíba eu atuo para o BNDES. Surgiu uma tese, e essa tese no Supremo, por meio da ação direta de ação de descumprimento de preceito fundamental 1055, no sentido de que, e isso agora também previsto nesses decretos que foram cassados pela Câmara dos Deputados, que uma microrregião, veja, a microrregião é aquela espécie de adesão compulsória, que uma microrregião ela poderia contratar uma companhia estadual, no caso da Paraíba, a Cagepa, sem licitação. Porque, enfim, numa microrregião, uma interpretação que se deu para o novo marco é que num projeto de adesão compulsória, o Estado é titular em conjunto com os municípios. Ou seja, o município, num projeto regionalizado cuja adesão é compulsória, não é titular sozinho. E, portanto, se ele não é titular sozinho, ele é titular junto com o Estado, ele pode contratar o próprio Estado, ele pode contratar a sua companhia estadual sem concorrência pública. Está no Supremo Tribunal Federal, os próprios decretos, enfim, vão passar pela sua via crucis política, e esses temas no Supremo, agora no dia 23 de maio, vão ter a audiência pública. Enfim, então o tema está super quente para tentar chegar num acordo político, além de um acordo jurídico. Nessa experiência empírica, eu diria, desses anos como consultor, eu continuo atuando no último bloco, que é o bloco chamado Bloco do Arthur Lira, em Alagoas. Foram 33 municípios que sobraram dos 103 municípios no estado. Atuo na Paraíba, atuei no Rio de Janeiro, Amapá, Ceará, e o que demonstra, em parte, que não há uma solução única para o saneamento, mas uma solução coordenada entre atores públicos e privados, e que depende, sobretudo, da região. Não dá para comparar o interior paulista com a região norte do país. Tem municípios em São Paulo que têm condições, evidentemente, de prestarem isoladamente os seus serviços, mas isso não funciona no interior de Alagoas, no interior da Paraíba. E o desafio posto nesse debate político e jurídico é como essa autonomia ou essa colaboração entre entes federativos vai se dar. Porque imaginem o seguinte: Arapiraca, que é um município em Alagoas, ele ficou de fora dos 2 primeiros blocos em Alagoas. E isso, para nós, como modeladores do Estado, foi um grande problema, porque foi uma decisão política, e assim adjetivado Bloco do Arthur Lira, porque ele era desafeto do até então governador Renan Calheiros Filho. Enfim, foi noticiado assim, né? E os 33 municípios vão ficar de fora do processo de universalização? Aí custos, investimentos, dinheiro público foi colocado na mesa para se criar uma outra solução e diminuir investimentos. Enfim, deu certo.
ou pelo menos está sendo estruturado. O projeto está parado por conta dessas incertezas e decretos, mas, enfim, parece que sai. Agora, e Acre? E no Acre? Rio Branco disse que não, ele vai tocar o projeto sozinho. E os outros, salvo engano, 14 ou 15 municípios do interior do Acre? Eles não têm condições isoladamente de atingirem a universalização, de investirem. E ninguém vai investir, uma companhia pública ou privada, se não for o bloco, como foi no Amapá. E aí, Rio Branco pode tomar essa decisão sozinha, em detrimento do resto do Estado? Até onde vai essa autonomia do município? É esse o pano de fundo do debate que vai se desenhar nos próximos dias, nas próximas semanas, no Supremo Tribunal Federal. E também no nosso Congresso Nacional. O que aconteceu na última semana foi que a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de decreto legislativo que suspende dispositivos de um decreto federal, do governo federal, que alterou, primeiro, um limite para as parcerias público-privadas. Tinha um limite de 25% que não poderia ser ultrapassado nas subdelegações. Esse limite estava previsto num decreto já, não poderia se delegar mais que 25%. Enfim, um outro decreto alterando o que estava previsto no decreto. Tudo bem. Nós, enfim, do mundo jurídico, achamos que beleza. Até esse projeto da Sanepar ultrapassava 25%, trouxe mais segurança jurídica. O único cuidado que nós temos que ter, aí é engenheiro que tem que fazer a conta, é que não faz sentido para uma companhia estadual subdelegar 100% ou delegar quase tudo, porque aí estamos criando duas padarias para vender pão. Criando um custo maior de transação, isso vai impactar na tarifa, isso vai impactar no serviço público, no custo do serviço público. Mas o decreto ele proporciona dois aspectos de dúvida que estão sendo debatidos. O primeiro é a possibilidade das companhias estaduais em micro-regiões serem contratadas sem licitação, o que o parlamento diz, puxa, mas a gente debateu tanto o novo marco regulatório, desde a MP 844, MP 868, para que a competição fosse um vetor junto com a regionalização do novo marco, e agora vocês, novo governo, vem mudar tudo. Não, não queremos assim. E dois, nós achamos que os municípios, as companhias estaduais deveriam demonstrar capacidade de investimento e agora vocês querem flexibilizar isso. Nós também não aceitamos. Então, esses dois pontos estão sendo debatidos, vai passar pelo Senado, isso entra numa guerra política, porque há uma guerra entre o Arthur Lira, o Padilha, isso também entra no pacote, tem uma reforma fiscal também na esteira política, então isso, enfim, é mais uma moeda política que nós veremos nas próximas semanas. O que vale concluir, para que a gente possa aí também trocar uma ideia, é que o saneamento é medieval, a gente precisa de investimento, como eu disse. O saneamento está diretamente relacionado à qualidade de vida, à riqueza das pessoas. Aí, em minha modesta opinião, é importante a gente falar da floresta amazônica, mas o meio ambiente urbano é tão importante quanto, e isso não está no eixo central. Quando vem uma banda como Coldplay para o Brasil, enfim, muito se fala da floresta,
mas não fala, enfim, das crianças que vivem no seu próprio esgoto ou do lixão, enfim, que é nosso vizinho. A gente precisa, não tem, enfim, um lado, pelo menos para mim, de um lado com viés científico, quem está certo se é público ou privado, mas é necessária uma coordenação, uma articulação entre esses atores. Público e privado devem caminhar juntos para e ter o cidadão como norte, como eixo central desse debate. A prestação regionalizada, ela já demonstrou nesses projetos, Rio de Janeiro, Alagoas, Ceará, Amapá, que ela é necessária para escala, uniformidade regulatória, segurança hídrica, atrair investimentos. Os últimos 3 anos mostraram isso. Mas nós precisamos superar alguns gargalos jurídicos, normativos, e para isso, infelizmente, quem vai colocar uma pá de cal é só o Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso não acontecer, os investimentos param. Os projetos que eu atuo no BNDES estão suspensos diante dessa incerteza. Novos investidores não atracam no Brasil. Os grupos privados são os mesmos. Nós estamos agora diante de um mercado pouco competitivo. A privatização da Corsan no Rio Grande do Sul só teve um competidor com um ágio de 1%. Isso é ruim. Teve pouca competição e parte disso é que, enfim, não teve interessado pelas incertezas. O momento também não foi bom da privatização, eu acho. Nós precisamos aperfeiçoar também a ANA para que nós tenhamos mais clareza regulatória. Nós temos ainda um pipeline de projetos modesto, mas que nós devemos nos orgulhar da capacidade de estruturação do BNDES, a Caixa agora atuando em resíduos fortemente. Daqui a pouquinho eu vou para Nova Serrana, num consórcio público de municípios para a estruturação de resíduos sólidos, e nós precisamos de mais projetos, não só de projetos regionalizados, mas também de apoio desses bancos a municípios e também por meio dessa reforma fiscal, de uma sinalização do governo como que vai financiar, apoiar esses projetos. Em suma, saneamento é dignidade, faltam ainda bons projetos, o capital ele está disposto a financiar projetos de qualidade, desde que nós tenhamos aí previsibilidade para o retorno desses investimentos. Acho que foi um voo rápido, um voo panorâmico sobre as principais mudanças do novo marco, o que está por trás aí desse debate e dos interesses políticos em torno desse debate, e deixo aqui bastante agradecido aí pela audiência, as palavras aí, os microfones abertos aí, a palavra aí franqueada a todas e a todos aí. Muito obrigado. A gente que agradece, Rodrigo, foi muito, muito esclarecedor. Acho que você conseguiu sintetizar assim de uma maneira incrível. Até para quem não vem acompanhando, deve ter se inteirado completamente do assunto. Assim, foi espetacular. A gente tem uma pergunta aqui, eu tenho algumas colocações aqui também. Tem uma pergunta da Carol Passos, ela coloca que os cenários são muitos,
assim como as variáveis também, né? Considerando, ela até corrigiu embaixo, ela tinha posto o território, mas considerando a bacia hidrográfica, né, como unidade de planejamento, que é o que a gente trabalha tecnicamente, ela gostaria de saber se tem alguma previsão de compatibilização que deva ser feita nas revisões dos planos diretores municipais, que todos são baseados nas bacias. O exemplo é a região metropolitana. Ela pergunta isso, se há alguma previsão de compatibilização que deva ser feita ou se isso ainda não está sendo tratado. Ô, Carol, sim, isso precisa ser tratado, sim, dentro de uma regionalização, nos planos, sem dúvida, Carol. E para que isso seja objeto de uma delegação, de um contrato de concessão, esse planejamento ele é fundamental. E ele antecede a uma execução desse serviço público. E esse planejamento ele é indelegável, ele é uma função direta do Estado. Tem a participação. Aqui tem a fundação, aqui em São Paulo tem a FABAT, não tem? A Fundação de Bacias, que é um órgão que tem a participação do Estado, de outros entes, para esse planejamento. E esse plano deve integrar, inclusive, a concessão, se assim for, a ideia do titular do serviço público. Mas, sem dúvida, isso deve ser considerado, Carol. Muito bom, Rodrigo. É uma dúvida minha agora, na verdade, é uma análise bastante crítica. Nas privatizações, né, nas licitações de Alagoas, Rio de Janeiro, teve grande, do SEDAI e da Casal, teve grande participação do BNDES em todo o planejamento, em tudo. Como você vê, eu não consigo visualizar isso sem uma participação de uma entidade como o BNDES. Como você vê se isso não tivesse acontecido? Como teria sido? Eu vejo uma dificuldade das organizações desse planejamento, né? Como você vê a importância da participação do BNDES nessas concessões? Foi fundamental. No Rio de Janeiro, pela complexidade dos investimentos, imagine, teve liminar horas antes, caçada, enfim, a articulação política, os interesses, a capacidade técnica do banco como estruturador foi muito importante. O que é necessário é que nós tenhamos outros atores, não só o BNDES, não só a Caixa, mas que os entes públicos formem convênios com outros entes, até organismos multilaterais como o BID, BIRD, AFC, JICA, ou instituições, fundações, FIP, Fundace, Fundação Getúlio Vargas, para estruturar esses projetos. Os municípios, diretamente, têm dificuldade de recursos materiais, humanos. E um ente externo, ele proporciona mais credibilidade nos estudos e atrai mais confiança do mercado, assim como a realização dos leilões na Bolsa, na B3, não ter uma comissão de licitação do município. Isso traz, do ponto de vista de compliance, uma transparência, um caminho de mais confiança, sobretudo para atrair investidores internacionais, atrair recursos. Ótimo, Rodrigo. É o que eu imaginei, né? É o que eu pensava. Eu não consigo ver uma organização dessa sem um apoio forte, conseguindo viabilizar e fazer isso tudo acontecer.
Pessoal, alguém tem mais alguma questão para o Rodrigo? Está todo mundo caladinho? Ele foi tão esclarecedor assim que não temos dúvidas? Foi muito esclarecedor, a Camila está colocando aqui, Rodrigo. Rodrigo, uma pergunta que não quer calar, que é o que a sociedade pergunta, né? Hoje está em pautas, privatiza a Sabesp, não privatiza a Sabesp, a gente sabe, né? Todo mundo está imaginando o que vai acontecer, mas o que mais a população, uma pergunta menos técnica, muito mais da população, é quanto às tarifas. Ah, nós vamos ter aumento de tarifas, com certeza, privatizando. E eles garantem que não, né? Todo mundo garantindo que não no âmbito político. Mas você vê isso como possível, já que naquele primeiro slide que você mostrou, fala que a gente não tem recurso para investir, a ideia de privatizar é para aumentar esse recurso, né? E falta 4 vezes, a gente precisaria investir 4 vezes mais. Você vê possibilidade de se investir, se universalizar o saneamento sem aumento das tarifas? É muito difícil. Vai depender da região. O que é verdade que o privado pode trazer eficiência, pode trazer na operação uma redução de custos. E isso diminuir, portanto, o OPEX, o custo operacional da concessão, e, enfim, isso impactar numa redução tarifária. Agora, se a curva de investimentos a curto prazo ela for alta, não tem como não impactar na tarifa. O importante é que a modelagem ela tenha como horizonte justamente esse impacto tarifário e acomode isso no tempo. Evidentemente, o investidor público ou privado, ele vai ter e desejar um retorno desse investimento. A estatal ou a companhia privada vai pensar em taxa interna de retorno, em payback, isso é natural. Mas é necessário que nesse projeto, nesse plano, não se tenha uma rampa muito acentuada para não onerar o usuário. Ao mesmo tempo, por isso, os modelos dos últimos leilões têm sido aperfeiçoados para criar um mecanismo híbrido entre outorga e redução na tarifa. Vejam, o primeiro leilão foi exclusivamente quem pagou a maior outorga. E isso é bom só para os prefeitos. Vejam que por trás tem um interesse político. No segundo, que foram as unidades regionais de saneamento, os prefeitos eles estavam buscando, os prefeitos entre nós, enfim, claro que tem exceções, mas preocupados no dinheiro que iria entrar no caixa deles para recapear a rua, para, enfim, pintar a escola, no mandato deles, e pouco se importando com o impacto na tarifa de médio e longo prazo. Os últimos leilões já consideraram a outorga para atender esse interesse, mas também uma redução na tarifa. Esse modelo híbrido parece mais inteligente para que não se crie uma irracionalidade do munícipe ter 70% ou 100% da sua tarifa aumentada. Agora, é claro, é preciso um equilíbrio entre racionalidade de investimento, eficiência, mas, de outro, se nenhum investimento foi feito, né, dinheiro não cai do céu, né? E a água
não é de graça, né? Claro que ela cai do céu, mas a água tratada, potável, o serviço de coleta também tem um custo. É necessário, enfim, é uma equação. Em muitas localidades, a perda é muito alta, precisa investir, furto de água, então, comunicar, engajar a população, educar, mas, em resumo, dificilmente não vai ter um ajuste tarifário, uma revisão tarifária. Agora, essa revisão tarifária invariavelmente vai acontecer com o público ou privado. A questão por isso é necessário ter um bom regulador. Qual vai ser o menor impacto na tarifa com o melhor investimento? Perfeito, Rodrigo. Eu acho que essa coisa muito cultural de achar que a água foi Deus quem deu e o custo da sociedade brasileira, né? Acho que tem que ter essa consciência, essa sensibilização dos custos envolvidos no processo de tratamento e distribuição. O Vitor coloca aqui, né, que existe algum padrão de mobilização dos serviços transitando mais serviços para empresas privadas. Isso realmente tem relação direta com custo e eficiência? Só para levantar uma bola, mas ele disse que você já respondeu também nessa sua última fala. Ele tinha colocado antes da sua fala, mas eu acho que você respondeu realmente, né? Não, Que mas não é, tem um direcionamento. uh, O que existe ou deveria existir é uma regulação eficiente, de qualidade clara, objetiva, e nós ainda não temos. Em termos regulatórios, a ANA está engatinhando tá e devagar. comparando com a ANEEL e outros. E se nós avaliarmos criticamente as outras agências reguladoras, elas também têm as suas vicissitudes. Nós precisamos criar, enfim, padrões técnicos, regulatórios claros para proporcionar essa racionalidade de uma tarifa menor para o usuário, com uma eficiência melhor e com um investimento mais adequado, mais inteligente para a população. E hoje em dia, enfim, a maior parte das companhias estaduais, e eu viajo bastante pelo país, enfim, as perdas, com toda humildade, eu falo aqui como um modesto advogado, é o engenheiro técnico procurando vazamento com a radiestesia, né, com aquele equipamento. E hoje, enfim, os privados já usam alguns satélite, robô, inteligência artificial. É claro que isso depende de escala, depende de investimento, mas, enfim, nós precisamos avançar, né? Não faz É. sentido ainda continuar a procurar vazamento como os romanos faziam. Não, perfeito, Rodrigo. É aumentar a eficiência para conseguir um melhor custo, né? Não temos dúvida disso. Rodrigo, acho que a gente só quer agradecer realmente, foi excelente sua colocação. F. Costa colocou aqui, ótima palestra, obrigada por trazer um conteúdo de uma forma tão didática e esclarecedora. Eu compartilho dessa informação, porque eu acho que você conseguiu sintetizar assim de uma forma incrível nessa uma horinha que a gente conversou aqui, trazer tantas informações para a gente. Também quero deixar, o Vitor compartilhou aí, vale a pena, pessoal, ler o livro do Rodrigo. Eu estou terminando de ler aqui, tem alguns exemplares que já deixei aqui para algumas pessoas que eu sei que vai querer ler e acompanhar, né, o trabalho do Rodrigo. O Vitor compartilhou o LinkedIn dele, lá tem os livros que ele já publicou, eu sei que ele está escrevendo mais alguns também, e para vocês acompanharem, ver como adquirir, só entrar no LinkedIn dele, que o Vitor deixou o link aqui no chat. Tá? Rodrigo, novamente, muito obrigada. Você está sempre de portas abertas aqui com a gente. Quando você tiver assuntos novos para mais conhecimento, você já está convidado por nós. Tá bom? Eu agradeço a participação e presença de todos. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Aí, bom dia a todos. Bom dia, obrigada.